Olá pessoal, nessa aula eu vou falar como calcular a transformada de Fourier rápida utilizando o CIPython. Aqui eu estou utilizando a IPython Notebook do Google Colab e só recapitulando, né, nós temos aqui a expressão da transformada de Fourier discreta direta, ou seja, DFT direta, e aqui nós temos a transformada de Fourier discreta inversa. Observem que essa expressão nós deduzimos em uma aula anterior, e a única diferença é que aqui não tem mais aquele ΔT multiplicando essa expressão e aqui dividindo, né? Justamente é esta expressão que é calculada numericamente, né, em diversos pacotes. Observem que ela não depende do passo de tempo, aqui é a expressão. Justamente porque quando eu calculo a transformada direta e a inversa, uma sobre a outra, eu cancelo esse ΔT. Anteriormente, na aula teórica, eu preservei este ΔT justamente para que a noção da dimensão da grandeza que eu estou obtendo em cada operação, ela muda, né? Então, se eu tinha uma grandeza F'K, eu mudo a unidade que eu estou observando. Mas, numericamente, quando eu faço a transformada direta e aplico a transformada inversa, esse ΔT desapareceria, se cancelaria o numerador com o denominador. Então, por isso, ela não aparece na expressão quando a gente usa qualquer pacote numérico. Então, observem que a expressão da transformada de Fourier depende essencialmente dos valores originais, os FKs, aqui, e do número de pontos que eu tenho. Então, é o tamanho da sequência de dados que eu possuo. Aqui nós temos, só para destacar, a exponencial complexa. Então aqui nós temos a unidade imaginária, 2π sobre n, k e j, onde k e j são os contadores, o k da grandeza que está dentro da somatória e o j dos valores que eu vou obter com a transformada. Semelhantemente, nós temos aqui a transformada inversa, onde as principais diferenças que nós temos, aqui é o sinal de mais, e aqui aparece 1 sobre n, multiplicando a somatória. Então, são essas expressões que são calculadas internamente através da transformada de Fourier rápida, o FFT. Então, na aula de hoje eu vou explicar como podemos utilizar a transformada de Fourier rápida para manipular alguns dados e extrairmos algumas informações sobre, por exemplo, quais são as frequências predominantes no fenômeno que eu estou observando. Então, para isso, vamos importar a biblioteca numérica NumPy e a biblioteca gráfica matplotlib.pyplot splt. E agora, vamos esperar ela carregar. Aqui vamos criar uma sequência de um vetor. Eu vou considerar que nesse meu dado, os pontos estão equidistantes, em intervalos de 0,1. Eu posso considerar isso aqui como tempo, então poderia chamar aqui em segundos, por exemplo. E o meu intervalo, eu vou usar a função arrange de 0 até 100, andando nesse intervalo de x. E eu vou criar primeiramente um fenômeno que tem um comprimento de onda de 4 segundos. Um período de 4 segundos. Esse é o período em segundos. E a frequência é o inverso do período, L1. E vamos criar então essa oscilação como sendo NP seno de 2π vezes x dividido por L1, ou poderia ser vezes x vezes V1, daria o mesmo resultado. E aqui eu vou plotar este gráfico, plt.plot x por f aqui, e nós temos, coloquei um parênteses a mais,
nós temos este fenômeno periódico. Vamos dar uma esticada no gráfico, PLT Figure, Fig Size 23 aqui, por exemplo. Então nós temos este fenômeno, esta ondulação com período de 4 segundos. Observem que a cada 4 segundos eu tenho um ciclo. Agora, sobreposto a esta oscilação, eu vou colocar uma outra oscilação, agora com um período de 1 segundo, tal que a frequência dele vai ser 1 sobre L2. E eu vou somar as duas componentes. Então a minha F vai ser dada por seno desta componente, que tem período de 4 segundos, com uma componente em que o meu período é de 1 segundo. Então aqui nós temos os dois fenômenos sobrepostos, um com período de 1 segundo, outro com de 4 segundos. Então vamos agora calcular a transformada de Fourier rápida desta série temporal e observar se a gente consegue identificar as duas componentes espectrais. Para isso, eu vou utilizar aqui vou definir uma array Fzão da transformada, e eu utilizo dentro do NumPy, nós temos um método das transformadas de Fourier, então é FFT, e dentro desse FFT eu tenho uma coleção de funções, de métodos que eu posso utilizar para lidar no domínio da frequência. E o primeiro que utilizaremos é a própria FFT. Então, esta função, ela vai calcular justamente esta operação aqui, ou seja, os meus FKs representam os elementos da minha função original, e essa operação vai ser calculada e eu vou obter os meus F grandes. Então, vou colocar aqui F, e eu quero visualizar isso no domínio da frequência. Então, existe uma outra função no Python. Então, vou definir uma variável chamada frec para frequência, e dentro desse mesmo conjunto de funções que lidam com a transformada de Fourier, existe uma que chama FFT-frec, que permite que eu extraia as frequências relacionadas a um certo fenômeno. E eu preciso apenas de essa função ela recebe dois argumentos. O primeiro é o número de pontos que eu tenho neste meu conjunto de dados. Para isso basta eu usar o size, ou seja, ele vai contar para mim quantos elementos eu tenho dentro de um certo vetor, então meu próprio f, quantos pontos eu tenho dentro dele. E o segundo argumento é justamente o espaçamento entre os meus pontos no domínio do tempo, que é o espaçamento que eu utilizei de amostragem da minha função original f, que é o próprio dx. Poderia deixar explícito t igual a dx, por exemplo. Muito bem. E agora, uma coisa importante é que essa frequência, ele escreve os valores da frequência tal que eu esteja centrado em zero. Tal que a variação da frequência que eu obtenho aqui é justamente dentro da janela de Nyquist, de menos frequência de Nyquist até mais a frequência de Nyquist. Muito bem, agora vamos plotar e visualizar este gráfico. Então, eu vou colocar frequência por... Eu vou plotar agora como o meu f aqui é um vetor que contém valores complexos, ou seja, eu tenho uma componente real e uma imaginária para cada elemento do meu fzão.
eu vou pegar apenas o valor absoluto. Então eu faço np.absf e eu vou plotar aqui em vermelho, por exemplo. Muito bem, aqui nós temos então essas quatro spikes aqui, que são semelhantes aos nossos deltas de Dirac. Vou dar uma esticada também nesse plot aqui. Fig size igual a 23 aqui. Então nós temos esses 4 spikes. A gente vai ver o significado deles. Observem que eles não tendem a infinito, eles têm um valor finito, né? Ao contrário da transformada de Fourier de trigonométricas, como deduzimos analiticamente, que na verdade o valor delas é indefinido na respectiva frequência, aqui o valor é finito justamente porque o nosso intervalo, aqui nós estamos calculando a transformada de Fourier numa sequência no intervalo finito do tempo, ou seja, não estou calculando a transformada de Fourier num conjunto de dados que vai de menos infinito a mais infinito, mas apenas num conjunto limitado de pontos no tempo. Então, o que eu obtenho não é exatamente o delta de Dirac, mas seria semelhante ao pegar o meu fenômeno ondulatório, no caso as minhas senoides, e multiplicar por uma função caixa de tamanho 100. Então, lembrando que o produto de funções no domínio do tempo representa a convolução no domínio da frequência. Então, é como se eu estivesse convolvendo a transformada de Fourier de senoides, que são deltas de Dirac, com a transformada de Fourier da função caixa, que é aquelas funções simples. Então, nesses casos, eu obteria algo que é diferente do delta de Dirac. Então, aqui nós vemos justamente esses picos que são semelhantes aos deltas de Dirac, mas não são iguais justamente pela limitação no intervalo do tempo que estamos calculando a transformada de Fourier desses dados finitos no tempo. E observem que aqui nós temos as frequências relacionadas a cada um desses fenômenos. Se formos ver, por exemplo, a frequência que nós temos aqui, Ni1, vou plotar uma linha aqui que indicaria o Ni1. Então, Ni1, vou colocar aqui PLT, Vertical Lines, eu vou colocar aqui V1, indo vou colocar aqui de menos 100 até 600. Vou plotar em preto. Então aqui ele realmente identificou este pico aqui e o valor respectivo para frequências negativas é justamente o fenômeno com frequência Ni1, que é o fenômeno com período de 4 segundos. O equivalente aqui seria de 1/4 de Hertz. O outro pico é justamente o Ni2. Vou mostrar aqui, plotando uma linha vertical. Aqui ele marca justamente os dois fenômenos periódicos. Okay? Se eu calcular a transformada inversa, vou chamar de F1 np-fft.ifft. Esse IFFT representa a transformada inversa da minha função original. Quando eu mando plotar este gráfico, que eu obtenho aqui ele está destacando que ele está desprezando a componente imaginária desse processo. Eu posso forçar que eu vou pegar apenas a componente real. Muito bem, eu vou rescalar também este conjunto, ok, e eu tenho novamente a minha sequência temporal. Agora, seria interessante se nós pudéssemos, por exemplo, filtrar os dados originais. Ou seja, ao invés de eu quero selecionar apenas as frequências que estão abaixo
de 0,6, por exemplo, Hz. Então eu posso fazer isso. Então eu vou criar agora uma outra sequência, eu vou chamar de F1, que ela vai ser, na verdade, exatamente uma cópia da minha F, só que agora eu vou filtrar. Eu vou fazer o seguinte: para esse F1 ele vai fazer, eu vou para todos os pontos em que a minha frequência for maior do que meio, ou seja, o valor absoluto, né, porque eu vou cortar também os valores negativos da frequência. Os valores absolutos da frequência forem maior do que meio, eu vou atribuir o valor nulo. Então eu vou visualizar aqui, eu vou copiar este gráfico aqui, PLT Figure. Aqui vou colocar F1. Então agora essa minha F1 é a minha F filtrada apenas para frequências abaixo de 0,5 Hz. E em seguida eu vou calcular a transformada inversa desse F1. E o que nós obtemos? Muito bem, observem que com esta operação aqui, eu joguei fora esta componente e essa daqui, as frequências altas, e sobrei apenas com a frequência baixa. E eu restaurei aqui o fenômeno com período de 4 segundos. Eu joguei fora a alta frequência. Então eu utilizei o que nós chamamos de filtro passa baixa frequência. Agora nós podemos fazer o oposto. Eu quero jogar fora as baixas frequências e ficar só com as altas frequências, ou seja, acima de meio Hz, por exemplo. Então nesta operação, vamos ver, ele está processando. Eu joguei fora essas baixas frequências e fiquei somente com esses dois picos. E observem que eu tenho agora apenas o fenômeno de alta frequência. Então aqui dou uma introdução sobre como manipular a transformada de Fourier direta e inversa utilizando-se as funções do NumPy do Python.